Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai dar continuidade àquela análise de órgãos, a composição dos tribunais superiores. Na semana passada a gente analisou os órgãos e as competências do Superior Tribunal de Justiça. Hoje a gente vai analisar o Supremo Tribunal Federal. Essa análise dessa composição desses tribunais pode facilitar o seu estudo dos informativos. Tendo uma análise mais global, um conhecimento a respeito dos órgãos dos tribunais que você estuda, cujas decisões você estuda semanalmente, pode sim facilitar o seu estudo. Você vai ter uma visão mais ampla sobre aquilo que você está estudando. Então vamos lá aos 3 órgãos do Supremo Tribunal Federal. Esses 3 órgãos estão classificados no regimento interno dessa corte. Lá no artigo 3º do regimento interno do STF, você consegue encontrar cada um desses órgãos. O primeiro é o plenário, o segundo órgão são as turmas do STF e o terceiro, o presidente do STF, constitui sim um de seus órgãos. Vamos analisar cada um deles. O plenário é composto por todos os ministros que integram a corte. Os 11 ministros então se reúnem em plenário e esse plenário tem muitas competências, tanto administrativas, como eleger aquele presidente daquele plenário, daquela corte, como outras competências jurídicas, julgar ações, por exemplo, como ações diretas de inconstitucionalidade, o mandado de segurança contra o presidente da República e diversas outras competências em relação a diversas outras ações jurídicas. Quando você assiste a TV Justiça, se você tem esse costume ou no YouTube ou na TV Justiça, aquela reunião que acontece e que é transmitida é o plenário executando suas atividades. O plenário do STF é transmitido, as sessões plenárias são transmitidas pela TV Justiça e depois replicadas pelo YouTube. Então esse seria o primeiro órgão, o plenário do STF. O segundo órgão nós podemos classificar como as turmas do STF. São 2 turmas, cada uma delas possui 5 ministros. As turmas do STF possuem competências basicamente jurídicas, que seria o julgamento de outras ações que não são pertencentes à competência do plenário. Posso te dar um exemplo que seria a extradição para países estrangeiros. Ela é julgada por turmas no STJ. Nós temos 2, então, primeira e segunda turma, e você vê essa divisão no próprio informativo. Lá no informativo do STF você vê primeiro o plenário, depois a primeira turma, depois a segunda turma. Então fica bem divisível, assim, essa divisão é bem clara para você entender quando você estiver estudando, por exemplo, que um julgado do plenário do STF tem um peso bem maior do que o de uma turma. Os casos julgados pelo plenário têm muitas das vezes muito mais incidência em prova do que uma turma, por exemplo, do STF. Isso porque no plenário estão ali reunidos todos os ministros daquela corte. Como último órgão do STF, nós temos o presidente daquela corte. Ele é eleito por voto secreto, prazo do cargo dele dura 2 anos. E uma de suas principais atribuições é presidir as sessões plenárias. Então, sempre que você vê algum julgamento da sessão plenária, você vai ver o presidente sentado no centro ali, conduzindo os trabalhos, chamando os processos ao julgamento, escolhendo a ordem da palavra de cada ministro, dando a palavra para o ministro falar, interrompendo o outro. É ele que conduz os trabalhos ali na casa. Dentre essa e outras várias funções, todas elas dispostas de novo no regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Então, se você vai fazer algum concurso que caia o regimento interno ele é muito explicativo, bem simples de você compreender, só que se você tiver que fazer uma prova que caia essa disciplina, já te aviso que possivelmente você vai ter que decorar bastante inciso, porque são muitas as atividades do plenário, muitas as atividades das turmas e também diversas atividades do presidente do STF, que são esses os 3 órgãos. Então se prepare se você tiver algum dia que lidar com esse tipo de disciplina no seu concurso, porque é extensa a lista de atividades desses órgãos. É isso, eu espero que vocês tenham compreendido como é que funciona o Supremo Tribunal Federal, como é que funciona o STJ, e isso com certeza facilitará o estudo de vocês em relação aos informativos. A gente se vê no próximo vídeo, até semana que vem,
Tchau!